Em julho de 2020, foi sancionada uma lei chamada PL 2630, também chamada de PL das Fake News. Mas o que seria essa lei? Bem, essa lei basicamente, de uma maneira bem resumida, é uma lei que foi aprovada ainda no governo Bolsonaro. Eu falei que foi sancionada em 2020, ou seja, foi sancionada, em outras palavras, foi aprovada por ele, entrou em discussão em 2021 e agora em 2023 está em discussão novamente. Por quê? Porque no caso dessa lei é, digamos, a lei das fake news, ou seja, o governo passa a ter autorização e autoridade para poder intervir naquilo que o governo entende que é fake news. Em outras palavras, esse vídeo aqui, por exemplo, pode sair do ar se o governo decidir. Então, na terça-feira, isso basicamente já foi aprovada, mas está entrando em discussão e tudo mais. O próprio YouTube fez uma nota, algo que nunca tinha acontecido, pedindo para os criadores de conteúdo ajudar, exatamente pelo fator, porque se atualmente o governo for processar alguém, o YouTube antigamente apenas intermediava. Agora o governo pode diretamente protestar em cima do YouTube, ou seja, o YouTube pode receber vários processos, então o YouTube pode ficar inviável no Brasil e pode até sair do Brasil se for o último caso, até porque entre pagar muitos processos e sair de um país, ele vai preferir sair. Só que o YouTube no Brasil é muito grande, entendeu? Para você ter uma ideia, um dos idiomas que mais consome YouTube no planeta é o português, perdendo para o inglês e para o espanhol. Mas existe uma diferença. Vários países no mundo falam inglês, vários países no mundo falam espanhol e existe cerca de 4, 5 países no mundo que falam português. Brasil, Portugal, Moçambique, Angola e alguns outros, entendeu? É bem diferente. Então, o Brasil é muito forte nesse quesito que consegue ser poderoso em termos de YouTube. Inclusive, já teve um youtuber brasileiro que já foi o maior do mundo, mas o canal dele nunca foi em português, sempre ele falava em inglês, enfim, era de música, ele era guitarrista, eu não lembro o nome do canal dele, mas já foi o maior canal do YouTube mundial. Então, um brasileiro já foi e o Felipe Neto sempre está entre os maiores youtubers do mundo desde o início do YouTube. E aí onde está? O YouTube pode literalmente sair do Brasil por esse risco de censura, mas esse risco vai além do Brasil. Não é só ser censurado no Brasil ou YouTube. Isso vai para todas as redes sociais. Só que essa lei começa a ficar bizarra, por quê? Porque digamos que o embaixador dessa lei é o Felipe Neto. Embora tenha outras pessoas que são da mídia que também apoiam a lei, como o próprio Felipe Castanharo. Eu fiquei bem espantado quando eu vi que o Castanhari também está a favor dessa lei. Eu não imaginava logo ele, que foi tão vítima de censura, ou melhor, não necessariamente de censura, mas com esses problemas de direitos autorais, mas enfim, eu também não tenho certeza se também não aumentar a informação sobre o Castanhari, mas várias pessoas estão a favor dessa lei. Cantor, ator e de forma geral várias pessoas, só que é aí que está. Isso aqui que eu estou falando é só o início do que eu quero realmente passar nesse vídeo, isso aqui não é nada. Eu estou te falando de censura, mas cara, a censura no Brasil ainda é algo que está nesse momento, aquela coisa do Telegram, que já em cerca de 10 países já não se pode mais usar, mas no Brasil censura mesmo não é algo forte. Isso começa a ser problema quando vamos para alguns países e para uma união de países, como foi no caso da União Soviética, que juntava alguns países, como obviamente a Rússia, que é o país mais famoso quando falamos de União Soviética, Cazaquistão, não é tão famoso assim, mas estava lá, Bielorrússia, Ucrânia e assim por diante. E a União Soviética sempre teve aquela discussão, aquela briga, aquela discórdia com os Estados Unidos. E eu não vou ficar te explicando sobre a Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, sobre aquela questão de quem vai primeiro levar o homem à Lua, União Soviética e Estados Unidos, só que nós podemos resumir. União Soviética, nós podemos falar Rússia, e Estados Unidos é Estados Unidos mesmo. Cara, o detalhe é que politicamente, historicamente, Rússia e Ucrânia sempre foram bem ligados. Tão ligados que é como se até fosse o mesmo país. Em determinado momento histórico, podemos dizer que fazia parte do mesmo império. O que, em outras palavras, podemos até traduzir para fazer parte do mesmo país. Podemos dizer isso. A tal ponto que o idioma ucraniano e russo, se você conversar com um ucraniano e russo, ele vai entender o que você está falando. Por quê? Então, é aqui onde começa a entrar o dilema disso que você viu no vídeo sobre uma possível terceira guerra mundial. Vamos lá. Entenda bem,
Estados Unidos versus Rússia é o dilema. Só que Estados Unidos versus Rússia é o dilema real. Estados Unidos versus União Soviética, mas a União Soviética acabou em 1991. Então, essa discórdia entre Estados Unidos e União Soviética continuava existindo, só que tem um problema. Eu te falei que a Ucrânia fazia parte da União Soviética, não é? Então, o detalhe é que a União Soviética acabou em 1991 e em cerca de 1990, por volta de junho, julho de 1990, ou foi do próprio 1991, é difícil ter uma informação tão clara assim de mente, a Ucrânia decidiu sair da União Soviética. Enquanto a União Soviética estava se ferrando, perdendo força, perdendo poder, a Ucrânia queria sair. Mais do que isso, a Ucrânia queria ter o seu próprio idioma independente. Desde períodos históricos, século XVIII, eles já tinham basicamente coisas desse tipo, mas uma língua oficial, a Ucrânia criou seu próprio idioma oficial exatamente em 1991, quando a União Soviética estava perdendo, digamos assim, para os Estados Unidos, que eu estou limitando, ou seja, a Rússia e a Ucrânia, que, falando de uma maneira muito simples, mas não é isso, a Rússia e a Ucrânia, que era o mesmo país, a Ucrânia, digamos que virou as costas para a Rússia nesse período, e aí a OTAN, que vamos dizer, mas não é isso, que é o, digamos, os policiais, a polícia, não, o exército. OTAN não é exatamente isso, eu estou simplificando. O OTAN, que é o exército dos Estados Unidos, estava apoiando a Ucrânia. E aí, em outras palavras, a Ucrânia, que virou as costas para a União Soviética, estava querendo parceria de alguma maneira com a OTAN. O que, em outras palavras, é como se eu estivesse te dizendo que a Ucrânia virou as costas para a Rússia, criando o seu próprio idioma, querendo o território que antes era russo, estou falando de maneira simplificada, pelo amor de Deus, tá? E querendo se juntar com os Estados Unidos através da OTAN. Você percebe que tem uma certa dificuldade quando eu falo desse tema? E aí é onde vem essa questão atual dessa guerra entre Rússia e Ucrânia. No fim, essa guerra política aí tem muito mais a ver com Rússia versus Estados Unidos. E a Ucrânia é meio que a maneira de fazerem isso, entendeu? A guerra não é exatamente contra a Ucrânia. É basicamente a Rússia querendo dizer, olha, Ucrânia, você ainda faz parte da gente. Entendeu? A questão é, a briga está sendo com os Estados Unidos, que está querendo aliança com a Ucrânia ao invés de aceitar essa aliança. Até porque a Ucrânia fazer parte dos Estados Unidos é tão ruim quanto tomar um 7-1, mas dessa vez envolvendo vidas e envolvendo uma sequência, envolvendo uma questão histórica, envolvendo uma questão cultural, envolvendo principalmente uma questão econômica. Talvez a parte cultural seja mais complicada, porque a União Soviética é de esquerda, enquanto os Estados Unidos é voltado no capitalismo. E aí nós temos esse detalhe. A União Soviética perdeu para os Estados Unidos, falando de maneira simplificada. Mas a União Soviética, embora a Rússia faça parte dos países mais das 10 maiores potências do mundo, está liberando com o Brasil, entre 9 e 10 ali. Normalmente a Rússia fica um pouquinho à frente do Brasil, mas é bem ali, sabe? O Brasil é o 10º, enquanto a Rússia é o 9º. Assim, é bem por ali, mas a Rússia faz parte das maiores economias do mundo. Cara, a Ucrânia, Bielorrússia, Cazaquistão, sabe? A Rússia, ok. Então, é aí que tá. Eu não estou falando de uma grande potência mundial ainda, mas a Rússia é um país que não vai com a cara dos Estados Unidos. Mas e se eu pegar potências históricas? Aqui nós podemos usar Egito como referência. Você lembra do Egito, o histórico Egito? Você lembra da Grécia Antiga? Lembra toda essa cultura que veio? Lembra do poder que esses lugares já tiveram? Então, não é só a Europa. No quesito da Europa, por exemplo, um dos maiores impérios da história foi o Império Romano. Na verdade, ele foi o maior império da história até onde eu tenho ciência. E quando a gente vai para a Grécia Antiga, Roma Antiga, nós estamos falando de coisas poderosas. Quando estamos falando do Império Mongol, por exemplo, nós estamos falando de um dos maiores impérios da história também, dependendo do que a gente está falando. Se for em termos de território, em termos de anos de duração, Mongol, o Império Romano, são impérios poderosos. Só que aí que tá.
O Império Mongol juntava vários lugares ali da Ásia e tudo mais, enquanto o Romano, Europa. Só que aí ia bem além, a tal ponto, se você pega uma referência bíblica, por exemplo, você vai assimilar romanos com, basicamente, Israel. Caraca, Israel, olha a distância. Então, a questão que tá é, tivemos impérios poderosos ao longo da história, e um país que sempre foi poderoso historicamente foi a China. Você esqueceu disso? A Grécia já foi poderoso e caiu. Sabe, o Egito já foi poderoso e caiu. No caso da Europa, continua sendo o continente mais rico do planeta, ok, mas já tivemos outros impérios, no próprio império do Mansa Musa, poderosíssimo e caiu. Então, quando a gente está falando da China, estamos falando de um lugar que já teve vários impérios, vários, sabe, muito poderoso, mas nesse período de Primeira e Segunda Guerra, a China deu uma caída, a China perdeu essa sua potência, ela historicamente é muito forte. O Brasil, por exemplo, tem por volta de 500 anos. O Brasil é recente, os Estados Unidos é recente, a China tá ali tipo desde o início da humanidade. A China é antiga. E a China tem esse seu poder histórico, sempre teve uma economia historicamente forte em proporção de mundo e tal, sabe? Assim como França, por exemplo, não é que é pobre hoje, mas já teve seu poder muito mais forte historicamente do que é hoje, assim como hoje é os Estados Unidos, só que é aí onde entra a parte interessante. Se você pega esse período aí do século XIX para cá, ou seja, cerca de 200 anos, a China foi perdendo seu poder histórico, assim. Ela não era essas coisas. Só que agora a China está voltando a ponto de que hoje a China é a segunda maior economia do mundo, estando atrás apenas para os Estados Unidos. Apenas para os Estados Unidos ainda. E é aqui onde a coisa começa a complicar. Você percebeu que eu te falei de Rússia e depois eu te falei de China? Então, a Rússia não é exatamente um país de esquerda, mas a União Soviética, digamos que podemos dizer que é de esquerda. Então a Rússia sim puxa historicamente, não histórico, mas assim, se formos pegar um detalhe, ele puxa para a esquerda. E é aí onde a coisa começa a complicar, porque a China é de esquerda, mas, obviamente, a economia é de direita. Não existe nenhum lugar que é 100% de esquerda ou 100% de direita, tá? Então, nós estamos falando de alguns lugares de esquerda disputando com outro de direita e que eles não gostam muito entre si. E onde é que começa a ficar complicado? Foi criada uma coisa chamada BRICS. BRICS vem de Brasil, Rússia, Índia, BRICS, China, e esse S vem de Third Africa, ou seja, África do Sul. Então é Brasil, BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, Índia e África do Sul, que eu volto a dizer, o S é de South Africa. E, cara, o BRICS está negociando em uma moeda que não é o dólar, sendo que o dólar sempre foi aquela moeda de reserva nacional. A princípio, os Estados Unidos usavam ouro, depois tirou o ouro e o dólar ficou baseado em mais porcaria nenhuma, mas ainda era a moeda principal de negociação. O ponto é que estão querendo tirar o dólar da jogada. Ainda não fizeram isso no momento que eu estou gravando completamente. Mas a questão é que estão querendo usar o Yuan, sei lá como é que se fala, a moeda chinesa como moeda oficial. E é aí onde começa a complicar, porque os Estados Unidos já está perdendo sua força comercial. Para te dar uma ideia. Se você já viu os vídeos que eu falo sobre Rockefeller, você vai saber que o homem mais rico da história dos Estados Unidos, que chegou a passar de $1 trilhão de fortuna, obviamente ele não está vivo mais atualmente, mas esse cara criou uma empresa chamada Standard Oil. E uma empresa muito poderosa, como a Standard Oil, que é de petróleo, tinha parceria com empresas de árabes, ou seja, a Aramco, que é a empresa árabe-americana. Eu não lembro nesse momento como era a expressão em inglês, Arabian American Oil Company. Arabian American Oil Company. Companhia Árabe-Americana de Petróleo. Então, essa Aramco tinha parceria com a Standard Oil. Então, em outras palavras, os árabes tinham parceria no sentido econômico com os Estados Unidos.
e estão também, de certa parte, começando a ficar do lado da China nesse quesito. A China está querendo negociar com a sua própria moeda, ao invés de usar o dólar, o que faz com que, se for acontecer algo pior, a China tem poder e a China está negociando com países fortes, como Rússia, como Índia não é tão forte, mas é grande. África do Sul é bem forte. Obviamente, os árabes, pelo amor de Deus, pelo menos em quesito de Forbes, atualmente, a família mais rica do mundo é exatamente a família árabe, entendeu? Então, cara, que o seu patrimônio passa de US$ 1 trilhão. Então, a gente tá falando de algo muito forte, ou seja, BRICS é algo bem forte. Só que aí vai ao extremo. Lembra dessas censuras que eu estou falando, como essas censuras que estão querendo fazer no Brasil e tudo mais? Então, no caso da China, eles têm as suas próprias redes sociais. Isso foi algo que para mim foi estranho quando eu fui entendendo. Como eu te falei, a China não gosta tanto assim dos Estados Unidos. Então, tem muitas coisas dos Estados Unidos que você não vai ver na China e muitas coisas da China que você não vai ver nos Estados Unidos. Assim como, por exemplo, a Coreia do Norte, lá, sabe, o governo diz o que a população tem que assistir. E não é muito diferente do que acontece com a gente, não, cara. Sabe, por mais que a gente pense, a gente não tem tanto acesso assim, não, a menos que use uma VPN da vida. Então, o que acontece é o seguinte. Ryan Santos, por exemplo, há um tempo atrás, ele estava fazendo muito vídeo defendendo a Rússia, sendo que o YouTube é dos Estados Unidos. E os Estados Unidos não se dá bem com a Rússia. E o cara tá falando bem da Rússia. Obviamente, seu canal iria ter esse problema que teve. E aí, essa censura está chegando mais forte no Brasil, mas eu volto a dizer, a lei foi sancionada no governo Bolsonaro. Foi aprovada no governo Bolsonaro. Antes que você pense que eu tô aqui. Não, pelo amor de Deus. Tá? Não, mas ele foi forçado. Isso é outra discussão. Foi aprovada no governo dele. E quem estivesse falando algo que o governo não gostava, como foi o próprio caso do Ryan falando sobre essa questão, teve seu canal censurado. Ou seja, o YouTube não é completamente de direita. Entendeu? Como eu tô falando, não existe nenhum lugar no planeta que é totalmente de direita ou totalmente de esquerda, entendeu? Nenhum lugar no planeta é. E também porque nenhum dos dois funciona de verdade. E aí que tá. Quando você entende esse caso do Ryan, você entende que a censura também acontece para cá e já acontecia antes desse novo governo, só que a China é de esquerda. E eu vou te dizer alguns exemplos. O WeChat é uma das maiores redes sociais do mundo e a grande maioria das pessoas no mundo nunca ouviu falar. Para você ter uma ideia da proporção do chat, o WhatsApp tem por volta de 3 bilhões de usuários. O WeChat tem 1,2 bilhão. O WeChat é maior do que o próprio TikTok, para você ter uma noção. O WeChat, digamos que é tipo o WhatsApp da China, só que da China, entendeu? E lá você pode pagar contas diretamente pelo WeChat e tudo mais. E lá tem outras versões. O Douyin, por exemplo, é o TikTok chinês. Só que o TikTok que a gente conhece com esse nome TikTok é a versão internacional. E o Douyin não tem o tamanho do TikTok, obviamente. Por exemplo, o YouTube tem uma versão chinesa também, só que eu não vou lembrar o nome nesse momento. E essa versão chinesa do YouTube tem 500 milhões de usuários. Só que 500 milhões é muito assim, mas o YouTube aqui tem por volta de 2,5 bilhões de usuários. Então, é bem maior do que a versão chinesa. Mas mesmo assim, cara, eu tô te falando que a China não vai permitir Instagram, Facebook, YouTube, Google, e lá eles têm os seus, por exemplo, no lugar do Google, se eu não estou confundindo nesse momento, eles usam o Baidu. Então eles têm sua versão alternativa ao Twitter, a Twitch, eu queria dizer. O Twitter obviamente não vai ser pego lá. A Twitch, sua plataforma de live, a Twitch, é tudo, entendeu? Ele tem a sua versão alternativa e mesmo quando tem a sua versão global, ela é diferente da versão chinesa. Você está entendendo? Então, tem essa questão que as informações que você tem acesso, ao menos que você use VPN, você não tem acesso como você acha que tem, mesmo estando aqui. E a PL 2630, ela ainda vem para querer dizer isso. Ou seja, o que eu estou falando aqui agora com essa lei aprovada pode fazer com que esse vídeo saia do ar. A tal ponto que eu já estou com um domínio, gemerson.com.br, mas não adianta você pesquisar ainda porque não tem nada no site. Então, se você pesquisar, não vai cair nada, vai cair como se o site nem existisse por causa disso. Mas, cara, tem informações que eu vou postar lá, porque eu sei que não vai dar para rolar para postar em nenhuma rede social. Agora, junta
tudo isso que eu te falei e vamos entrar agora na parte complicada. Primeira e Segunda Guerra Mundial foi mais ou menos nesse período que a China perdeu seu poder. Uma bomba que foi soltada em Hiroshima matou 140 mil pessoas. No total, deixou cerca de 250 mil pessoas feridas. Uma bomba. Bombas nucleares são poderosíssimas para matar pessoas, poderosíssimas. E entre os países que bomba nuclear é muito produzido e tem Estados Unidos, Rússia, China. Conseguiu entender? 150 mil pessoas mortas com uma bomba. Estados Unidos, Rússia, China. Esses países juntos em algo, não juntos, mas brigando entre si com algo poderoso. Sabe o detalhe pior? Fazendo uma pesquisa, eu descobri que a bomba nuclear mais poderosa que temos atualmente, ela tem 3.000 vezes mais poder do que a que foi soltada em Hiroshima. Pensa bem, uma matou 150 mil pessoas, uma bomba nuclear. Os Estados Unidos têm outras bombas nucleares que têm 3.000 vezes mais poder. A brincadeira está nessa proporção. A briga não é só econômica. A briga envolve questões culturais, envolve guerras que não ficaram resolvidas. Sabe mais ou menos aquilo que aconteceu e ficou em aberto, tem coisa que não ficou resolvido, assim como Estados Unidos versus Coreia do Norte, por exemplo. E você acha que quem é que defende a Coreia do Norte? China, meu querido. Então, se for acontecer alguma coisa ali, cara, parceria Coreia do Norte com Estados Unidos, Coreia do Norte com China. A China está ganhando muito poder e os Estados Unidos não está gostando disso. E o Brasil está querendo ficar do lado da China e os Estados Unidos não está gostando disso. Na data que eu estou gravando esse vídeo, cerca de 2 dias atrás, o como é o nome dele? Até esqueci o nome dele. Ele fez um vídeo falando sobre isso, que os Estados Unidos está perdendo seu poder. A cada 100 anos, mais ou menos, alguma nação vai deixando de ser a grande potência econômica. E nesse momento está sendo os Estados Unidos. Tipo assim, tá visível que os Estados Unidos não vai se segurar nos próximos 100 anos como a maior potência do mundo, como, por exemplo, foi o caso que eu nasci vendo os Estados Unidos ser disparada a maior economia do mundo. Há até quem diga que os Estados Unidos, nesse momento, não é a maior economia do mundo, só que, em termos de números, digamos assim, números revelados, os Estados Unidos até é, mas em números reais mesmo, já não é mais. A China já passou os Estados Unidos. Assim como o TikTok não é maior do que o YouTube. O TikTok acabou de fazer 1 bilhão de usuários, enquanto o YouTube tem, como eu falei, por volta de 2,5, beirando 3 bilhões de usuários. Só que tem uma diferença que é gigante. O TikTok não para de crescer, enquanto o YouTube está estacionado. Ou seja, vamos dizer que o YouTube cresce 1 milhão de pessoas por mês. O TikTok cresce 1 milhão de pessoas por dia. Exponencialmente falando, o TikTok vai passar o YouTube nos próximos anos. Mas o YouTube começou a se coçar porque o TikTok passou realmente o YouTube nos Estados Unidos. Isso foi uma dor tão grande para o YouTube, igual foi a da Rússia em ver a Ucrânia virando as costas, querendo até ter um idioma independente. Ou seja, você está vendo esses laços ficando cada vez mais estranho. Aplicativos como AliExpress, por exemplo, estão vendendo muito dentro dos Estados Unidos, fazendo com que a Amazon, que deveria ser a coisa mais forte de lá, não esteja sendo tão interessante para os americanos. Mesmo a qualidade de vida e recursos financeiros favorecer eles comprarem na Amazon, mesmo assim estão comprando muito por aplicativos chineses. Essa aliança entre esses dois países não está ficando nada bacana. O que está acontecendo entre esses dois países envolve vários fatores, como principalmente a questão cultural, quando estamos falando da China. Mas e quando estamos falando da Rússia? Tem bem mais coisa do que cultura nesse meio. Envolve vidas,
entendeu? É mais ou menos como você estudar sobre o porquê é que os coreanos, especificamente os sul-coreanos, não gostam dos japoneses. Dando uma explicação por alto aqui, porque no período da Segunda Guerra Mundial, muitos japoneses basicamente estupraram as mulheres e fizeram muitas coisas desse tipo. Então, muitos coreanos foram realmente assim, passaram por uma coisa complicada e eles têm, não sei se todos, mas eu sei que tem essa questão, mais ou menos como, por exemplo, ainda hoje, tem muitas pessoas que não conseguem conviver bem com esse detalhe histórico, por exemplo, do que muitos europeus fizeram com muitos africanos. Eu estou abrangendo ao continente, que é para simplificar o conceito, tá? Então, muita gente hoje em dia não consegue encarar de boa de chegar na Inglaterra, você olhar vários patrimônios históricos e você dizer, peraí, mas isso aqui foi construído através de trabalho escravo inteiro. Como é que a gente fala como se isso fosse uma coisa maravilhosa? Pode até ser esteticamente, mas isso é terrível e tal. E tem muita gente que tem isso, enquanto tem outros que vão dizer, cara, vamos superar isso, papapá. Não estou entrando nesse ponto. A questão que tá o ponto que eu estou falando aqui está envolvendo questões econômicas, questões culturais, brigas que até apertaram as mãos, mas não fizeram as pazes. Isso está juntando num pacote só, e esse pacote só está ficando muito perigoso, porque agora a brincadeira está envolvendo bombas nucleares. Aí o Brasil está do lado de quem? Independente de qual seja o lado que o Brasil está apoiando, estamos lascados do mesmo jeito, porque você gostando ou não, os Estados Unidos ainda é muito poderoso, muito, muito, muito mais poderoso do que a grande maioria das pessoas pensam. A União Soviética, juntando vários países, não conseguiu ser mais forte do que os Estados Unidos. Você não pode esquecer desse detalhe. Os Estados Unidos ainda é cerca de 20 vezes economicamente mais forte do que o Brasil. 20 vezes. Os Estados Unidos têm uma população de mais ou menos 300 milhões de habitantes, enquanto o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Ou seja, pelo amor de Deus, a população é próxima. Os Estados Unidos é um dos países mais populosos e um dos maiores em termos de território do mundo. Sim, mas o Brasil também é. Você entende? Então, cara, os Estados Unidos ainda é um país muito poderoso, ele ainda é a maior economia do mundo, mas ele não está gostando de se ver saindo disso. Quando você vai para Forbes, a Forbes sempre teve aquela sequência de americanos. Em primeiro lugar na Forbes, Jeff Bezos, Estados Unidos. Segundo lugar, Elon Musk, Estados Unidos. Terceiro lugar, não sei quem, Estados Unidos. Warren Buffett, Estados Unidos. E aquela sequência. Você pega a Forbes, 10 pessoas. No mínimo 7 são dos Estados Unidos. Sempre. Nunca saiu disso. Tá começando a sair. Bernard Arnault, nem sei se ele é dos Estados Unidos, mas pelo que eu me lembro ele é tipo francês. Já teve o caso do indiano, que eu esqueci o nome. Os Estados Unidos tá perdendo poder na Forbes. E tá perdendo poder em vários quesitos também. Mas diferente de outras nações, os Estados Unidos não gostam da ideia de não ser a maior potência do mundo. Os próprios americanos sempre tiveram preconceito com outras nações porque sempre se sentiram superiores. É claro que eu não estou generalizando, tá? Mas era comum você falar com um americano, especificamente eu estou falando dos Estados Unidos, americano com quem é dos Estados Unidos, já que eles falam que são da América, ou seja, Estados Unidos da América, então é o nome, é Brasil brasileiro, Alemanha alemão, Estados Unidos não se fala estadunidense, eles dizem que são americanos, então é isso basicamente que eu estou falando, tá? Então deixa de nóia. Os americanos viviam tão presos que eles pensavam, praia, mas a gente tem Miami, mas tal coisa, a gente tem tal prédio, mas isso aqui a gente tem... Eles achavam que o mundo se limitava dentro dos Estados Unidos. Estados Unidos é tão perfeito a tal ponto que não precisamos sair nunca daqui, porque não existe nada melhor no mundo, melhor do que os Estados Unidos. Melhores praias, os melhores rios, melhores isso, tudo está dentro dos Estados Unidos. E eles estão perdendo aquilo que eles eram melhor. Dubai superou em prédio mais alto. Aí você pega outro país superou nisso. Pega outro país, ainda somos a maior economia do mundo. Tá deixando de ser. Em termos das redes sociais, estão sendo superados. China está vencendo nas redes sociais. Os Estados Unidos é conhecido exatamente pela sua questão audiovisual. Cinema, Hollywood, Netflix, ainda mais assim. Mas a China pode começar a passar em tudo isso. E os Estados Unidos não gostam da ideia de serem superados. Isso ela já mostrou várias vezes e já mostrou de uma maneira bem negativa como defende com unhas e dentes essa questão. Só que é aí onde começa a entrar a parte que eu acho bem complicado, porque assim, se você leva em consideração tudo isso que está acontecendo atualmente no Brasil e tudo mais,
nós podemos entrar em um momento em que as pessoas vão começar a brigar, assim como o próprio monarca briga por liberdade de expressão. E as pessoas vão começar, e quando eu digo pessoas, eu estou falando de algo maior, eu estou falando de algo como, é o caso do Eric Maria, por exemplo, ele falou em um livro chamado Nada de Novo no Front, Nada de Novo no Front, acho que é isso o nome do livro. É um livro que virou um filme na Netflix, inclusive, o filme é baseado no livro, é um livro de 1929, que ele basicamente ele conta a história de como ele foi pra guerra e como ele lutou e tal, e obviamente ele não foi de verdade, ele criou meio que uma história e foi muito aplaudido, ganhou prêmios e tudo mais, por ele ser tão real na sua história, assim, foi bem como aconteceu e tal. E aí, cara, o filme é bem interessante e tal, e o livro também e tal, só que no livro ele fala de algo interessante que depois a frase foi reformulada várias vezes, que era algo, a maneira que foi reformulada era mais ou menos assim: na guerra, homens velhos que se conhecem e se odeiam deixam jovens que não se conhecem e se odeiam lutando porque eles não têm coragem de lutar. E aí foi reformulada com 1 milhão de frases diferentes. A frase que ele diz, na verdade, nem é próximo disso. Ela foi dele, passou por francês, por italiano. Ela passou várias vezes, passou pelo próprio formato popular. E aí até tem gente que atribui essa frase ao Einstein e tal, assim, negócio... E aí, cara, e talvez você conheça uma frase parecida com essa, você, não, mas essa frase é tal, como eu falei, ela foi reformulada várias vezes, foi aperfeiçoada, a frase dele nem era tão por esse caminho, entendeu? E deixaram até melhor, inclusive, e tal. Na guerra, homens que se conhecem e se odeiam, eu não vou lembrar como é e tal, mas basicamente disso, assim, a questão é que estamos passando por algo idiota novamente, onde muitas pessoas podem passar muita fome, porque a briga entre yuan e dólar é uma briga maior do que a briga entre Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e China, Estados Unidos e sei lá o que for. Essa briga é maior porque enquanto eles estão brincando de semideus, várias vidas vão se ferrar por causa disso. Imagina bloquearem uma moeda em um país e todas as pessoas dentro daquele país começam a passar fome. Estamos falando dessa proporção. E infelizmente, aparentemente, isso não tem volta. Talvez um acordo nós temos atualmente, a Organização das Nações Unidas, para tentar fazer com que não aconteça guerras, né? Até porque a ONU foi criada exatamente em um período pós-guerra e tal. Mas, cara, a real é que essa guerra é possível de acontecer e a Terceira Guerra Mundial muito provavelmente vai ser a pior guerra da história, porque a sequência foi essa. Nós historicamente tivemos muitas lutas, batalhas, mas nunca houve tanta guerra como na Segunda Guerra Mundial, matando mais de 1 milhão de pessoas. Só que agora nós temos uma proporção tão alta que 1 milhão de pessoas é só para começar a guerra. Nós estamos falando que agora existe bomba nuclear. Nós estamos falando agora que nós temos a proporção de acabar com o próprio planeta Terra. Então, antes nós tínhamos que pensar em soldados para o exército, hoje não tem tanto isso, cara, porque se você parar para pensar, hoje eu já vi alguns estudos a respeito, tem drone que voa tão alto que é impossível você enxergar olho nu e ele tem a mira de visão de calor precisa, ou seja, você pode estar dentro de uma casa, uma cabana, seja lá o que for, montando o teu exército e um único drone pode matar milhares de pessoas e o povo não consegue nem saber onde é que o drone está. Você vai ficar atirando para cima de maneira aleatória tentando achar o drone, porque você não consegue ver, não consegue ouvir, não consegue nada e ele vai estar matando todo mundo lá de cima. Estamos falando de milhares de pessoas poder morrer com um drone. Estamos falando de milhares de pessoas morrer com uma. Bom, nesse caso, podemos falar de centenas de milhares. Podemos falar até talvez acima de 1 milhão com uma única bomba atômica. É essa a proporção que as coisas estão andando. Não é só questão de censura. Está indo muito além disso. E se eu for fazer um apelo, puder fazer um apelo, já que a real é que eu sou uma das poucas pessoas que estou fazendo esse vídeo, eu até peço, se possível, esse vídeo aqui ele é de utilidade pública, compartilha, porque quando for começar a PL 2630, cara, é muito provável que esse vídeo seja derrubado, porque eu estou falando mal tanto da China, tanto da BRICS como um todo, como eu estou falando mal dos Estados Unidos, ou seja,
Não tem herói. Esse é o ponto que eu quero falar aqui. Compartilha esse vídeo com o pessoal. Eu assista esse vídeo enquanto está em tempo, porque esse vídeo muito provavelmente vai ser derrubado. No mínimo ele vai ter alcance cortado. Isso aqui eu nem tô fazendo expectativa. Eu sei que a chance é... Não, mas é muito provável que ele seja derrubado e talvez seja derrubado muito rápido. Então, baixa esse vídeo, literalmente baixa esse vídeo se você acha que as informações aqui que eu estou passando são importantes, baixa ele, deixa ele salvo no teu computador, no teu celular, seja onde for, manda para alguém ver esse vídeo antes que ele seja derrubado, porque provavelmente vai ser. Eu vou deixar esse vídeo salvo para depois eu subir na própria plataforma, no meu próprio site, se ele for derrubado aqui, e muitas informações eu vou ter que passar lá, porque não tem condição, assim. De forma geral, estamos passando por um período mais complicado nesse sentido, porque não dá para saber até onde vai. E o pior é que quase ninguém fala a respeito do assunto. Mas por quê? Cara, dentre outras razões, porque a galera não gosta de falar desses temas, porque vai ser censurado, vai ter alcance cortado, porque estão pensando muito em receita e não tem nada de errado. Mas o ponto é que limita. Acaba que muita gente vê o erro e, sabe, se prende e fica com receio. Então, se você entendeu a mensagem desse vídeo, é isso que eu quero mostrar. Na briga dos grandes, vamos dizer assim, quem se ferra é quem não tem nada a ver com isso. Quem se ferra é o cara que está trabalhando, é o cara que está tentando dar uma vida melhor para a família, entendeu? Então, se eu pudesse dizer algo para alguém, é assim, cara, deixa que os caras, sabe, aqueles senhorizinhos, os senhores que estão de terno, dizendo para os jovens e defendendo, manda ele se fuder. Diga assim, vá você, seu merda, manda ele se fuder. Não vá para essa porcaria não, porque não tem honra nenhuma em você matar outra pessoa que tem uma família em cima de algo que foi um idiota que decidiu fazer para massagear o ego dele. Na guerra não existem heróis. É bom que você entenda isso. Nós crescemos com a ideia nas guerras, querido. O que acontece é que muitos pais de famílias deixam lá a sua mãe, deixa seu filho, deixa sua esposa sozinho, sem nada. O que é que ele leva uma medalha de lutou na guerra, enquanto o filho da puta que fez a cabeça dele para ir para a guerra continuou com a vida dele igualzinha. Por quê? Porque você teve a coragem de fazer algo que ele não fez. Então, se for para acontecer e a população disser não vamos fazer isso, eles vão ser forçados a talvez pensar em adiar. Parar uma guerra é pouco provável. Mas se eu for dizer alguma coisa que puder fazer as pessoas pensarem um pouco não vá para a guerra. Você não está defendendo o seu país, você está defendendo o interesse de um imbecil que está pouco se importando com o país. No fim das contas, ele não está aguentando, outra pessoa está falando algo dele. Ele está querendo colocar a tua vida em jogo por causa disso. Então, se você entendeu a mensagem desse vídeo, entenda bem o que eu estou falando. Começar um período que vão estar querendo pessoas para a guerra é onde eu vou mais começar a produzir conteúdo falando exatamente sobre não vá. Você não está lutando pelo seu país. Se você entendeu a mensagem desse vídeo, compartilha com quem você puder antes que ele seja censurado e comenta o seguinte: na guerra não há vencedores. Na guerra não há vencedores. Para sermos uma geração que vai transformar o mundo, precisamos não deixar que as pessoas acabem com o mundo. Na guerra não há vencedores. E até o próximo vídeo.